Pode pé pra cá, pode pé pra lá, pode pé pro mundo! Meu nome é Vilma Esteves e eu sou a única host desse podcast. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Esse é o episódio 05 dessa série de episódios extras em que eu, a host do Pode Pé pro Mundo, estou contando um pouco mais sobre a minha história. Se você não tá entendendo nada, viu esse vídeo aí, abriu, então você tem que voltar lá no episódio 01 para entender o que é que tá acontecendo. Se você já sabe o que tá acontecendo, fica aqui comigo que vem muito mais coisa. As histórias da host, elas não param. É sempre coisas novas pra você. Mas, antes de a gente começar esse episódio, deixa eu te pedir um grande favor. Clica aqui, se inscreve no canal, que é muito importante e me ajuda demais. Deixa o like e compartilha esse vídeo aí com geral. Com todas as pessoas que você tiver na sua lista de contatos no WhatsApp, no Facebook, enfim. Geral, compartilha, deixa o like e se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda muito. E eu já agradeço desde já. Vamos lá começar. E aí vem a questão de como eu vim parar aqui nos Estados Unidos, né? Que é uma grande pergunta da galera. Bom, eu sempre soube que iria morar aqui nesse país. Desde o dia que eu pisei aqui pela primeira vez, lá em 2010. Em julho de 2010. Não me lembro a data que eu cheguei aqui, mas eu acho que foi dia 7 de julho. Se eu estiver enganada. E aí eu vim com uma viagem com 15 anos de idade, com uma viagem com empresa. Fiz aquele negócio que todo mundo fazia na época, que é Nova York, Disney, Miami. Na época eu fui pra Washington também, tinha incluso no pacote. E eu me encantei pelo país, assim. Eu não sei o que foi, eu acho que eu me encantei primeiro com Nova York, porque assim, não tem como não se encantar com aquela cidade. Pra mim, eu desconheço alguém que foi lá e não se encantou. Até quem não gosta de vida agitada se encanta, porque a cidade, ela tem uma energia boa, sabe? Assim, eu já fui em Nova York umas 5 vezes e nunca me cansei e nunca deixei de admirar. Sempre vejo algo novo, sempre faço algo novo. Sempre tem. É mágica a cidade, eu amo, acho linda. Não sei se moraria pelo estilo de vida que eu gosto de ter e por onde ela se localiza, assim. Talvez morasse, se fosse algo temporário, mas não pelo resto da vida. Mas amo. E aí, acho que foi o meu primeiro encanto, assim, com o país. Eu sei que o país não é só Nova York. Que ela é só uma ilha muito pequena desse país gigante. Mas, assim, foi a minha primeira visualização com o país e foi o que me fez, uau. E daí em diante, todo o resto que veio foi admiração e nossa, tudo muito diferente. Tudo aqui é muito diferente de como é no Brasil. É difícil explicar às vezes. Depois dessa viagem, eu acabei vindo. Eu passei um tempo sem vir, porque foi tipo assim, logo depois do vestibular. Época de vestibular, a gente não pode fazer muita coisa da vida. Pelo menos eu não podia, tinha que estudar. Ia entrar na faculdade e tal. E aí, tipo assim, eu acho que uns 5, 6 anos depois da minha primeira vinda, eu vim novamente. E aí, quando eu vim novamente pela segunda vez, eu comecei a vir com mais frequência a todas as minhas férias. E todas as vezes eu ia visitar lugares diferentes, né? Eu acabava até ficando muito tempo aqui, porque eu queria visitar todo mundo que morava aqui. Não dava, né? Todas as vezes, mas eu tentava. Visitei muitas cidades, assim, acho que eu já conheci, tipo, 10 estados diferentes, e aí vai ser difícil dizer quantas cidades eu já visitei, porque aqui a forma como eles dividem as cidades é bem interessante, que é microcidadezinhas, então, são muitas. Mas aí eu fui explorando, né? Cada vez que eu vinha, eu visitava um lugar novo, diferente, pensava, aqui eu moraria, aqui eu não moraria. Porque eu já tinha essa ideia de que um dia eu iria morar aqui, né? E queria fazer as coisas bem certinhas, então fui pesquisando e tal. Eu era louco que eu vinha assim. Teve uma época que eu vim umas 3 vezes assim, no limite. Tipo, minhas aulas acabavam naquela semana. No dia que ela acabava, no último dia de prova, no outro dia era a minha passagem pra vir pra cá. E eu voltava somente na semana na semana seguinte das aulas começarem. Ou na mesma semana. Foi bem massa, assim. Eu aproveitei muito e
Foi um período bem legal de descobrir as coisas aqui, vivi muita coisa legal aqui. E foi daí que veio esse interesse em vir pra cá. Então, só que eu não queria largar o meu curso de engenharia civil, mesmo sabendo que eu não gostava, porque eu não queria vir pra cá sem nada, né? E, tipo, se eu viesse com um curso, talvez fosse mais fácil pra eu encontrar um emprego aqui. E aí eu comecei a pesquisar as formas de vir pra cá. E eu decidi usar uma forma que seria mais fácil na minha situação, porque eu sempre fui estimulada a estudar. Eu nunca fui muito estimulada a despertar os meus talentos. Talvez eu saiba tocar instrumento, mas eu não fui estimulada a isso. Então, esportes. Talvez eu saiba jogar alguma coisa, mas eu não fui estimulada a isso. O meu estímulo foi sempre, vai estudar, vai estudar. A única coisa que eu sabia fazer era estudar. Então eu falei assim, então eu vou fazer um mestrado lá. E da partir daí eu vejo. Se eu conseguir um bom emprego lá, fico lá. Se não, com o mestrado daqui, eu volto pro Brasil, consigo um bom emprego no Brasil. Mas a ideia é ficar aqui, que eu gosto. Eu amo esse país, eu gosto do estilo daqui. Vou falar das partes difíceis também, que aqui não é só flores, tá? Mas por enquanto, vamos falar dessa admiração. Então, eu vim parar aqui por conta desse processo de eu querer fazer o mestrado. Como eu já tinha visitado muitos lugares, eu já sabia onde eu queria aplicar. Eu já sabia mais ou menos onde era o lugar que era mais parecido com o meu estilo. Porque eu já tinha vindo aqui na Califórnia e já sabia mais ou menos como era o clima aqui, o estilo de vida, as pessoas e tal. E, dentre outras, Massachusetts, que é outro estado, Miami, a Flórida, né, que tem Miami, New Jersey, enfim. Já tinha visitado certas cidades e eu pensei, das que onde eu moraria bem, que eu gostaria de viver, são esses lugares, vou aplicar para universidades nessas cidades. E pesquisei como era todo o processo de aplicação, que não é fácil. Assim, uma vez que você sabe como que é, aí, melzinho na pepeta. Mas até você entender como funciona o processo de aplicar para uma universidade aqui, mano, é muito sofrido. E aí, eu pesquisei, entendi como era o processo. Assim que acabou o meu curso, eu já comecei a aplicar para as universidades, né? O meu curso de engenharia civil, eu graduei em outubro de 2021. E aí, comecei já no mês seguinte a fazer as aplicações. Como que funciona, né? Que muita gente quer saber isso, né? Como é que funciona o processo de aplicar para mestrado. Tem alguns passos. Você precisa ter feito o TOEFL, que é aquela prova de proficiência em inglês. Você é um dos pré-requisitos para se aplicar, sendo aluno internacional, se você estiver no Brasil. E você precisa já ter concluído ou estar perto de concluir, porque você precisa enviar para eles o seu histórico escolar, né? O seu histórico da universidade. Então, isso para mestrado, tá, gente? É bem similar para aplicar para graduação e doutorado. Bem similar. Inclusive, doutorado é muito fácil muito mais fácil você conseguir bolsa de estudo. Então, você vai entrar lá no site da universidade e você vai ver admission, que é admissão. Se você clicar com o botão direito do mouse, vai abrir lá, traduzir a página. Então, você pode traduzir qualquer página e você vai ver a admissão. Mas se você quer estudar aqui, é importante que você já saiba o que isso significa, né? Porque vai ficar traduzindo o resto da vida, não tem como. E aí, você vai você clica lá em admissão, ele vai dizer o período que vai estar aberto, as inscrições. Por exemplo, se você quer começar no fall, no outono, você tem que se inscrever entre novembro. Algumas vão até janeiro, a maioria termina em dezembro. Algumas vão até a primeira ou segunda semana de janeiro. Aí você tem esse período para se inscrever e aplicar, mandar os seus documentos e sair a resposta em fevereiro ou março e você fazer todo o procedimento. O que é todo esse procedimento, Vilma? Bom, primeiro que tem esses documentos, né, que você tem que mandar,
que eu tava falando, o TOEFL, o seu histórico, e você tem que fazer um personal statement, que é uma carta onde uma redação onde você tem que vender o seu peixe. Você tem que se vender para aquela universidade. Por que aquela universidade gostaria de ter você lá? Aqui, eles não levam muito em consideração nota. Você manda, mas não é o que pesa mais na escolha da universidade, se você vai entrar ou se você não vai entrar. Você manda o seu histórico, mas o que pesa mais é essa personal statement que você tem que falar. Cada universidade vai dizer quantas palavras que você pode utilizar. Acho que são palavras, tipo 700... Acho que não é 700, acho que vai até 2.000 palavras. Agora eu não vou lembrar, mas cada universidade vai dizer. E você tem que vender o seu peixe. Aí você vai ter que falar. Na minha carta, eu pesquisei como fazer essa personal statement. E existem duas formas de você fazer. Uma que você vai bem seguindo um padrão do que vai escrever. Aqui eu tô falando disso, da minha vida, aqui eu falando disso. E a outra é como você tenta fazer uma história. E eu quis fazer uma história. Porque eu vi que o índice de aprovação, quando você manda assim, é maior. E passei um tempão para escrever isso. Foi um processo muito difícil, doloroso, sofrido, de ter que escrever. E assim, você... Não é que, eu vou ser bom para essa universidade. Você tem que dizer por que você vai ser bom para eles. Por que vai ser bom para eles ter você, sabe? E não é só falar de coisas boas. É muito importante que você fale de dificuldades que você já passou na sua vida, como você venceu e como foi bom ter passado por essas dificuldades. Então, para mim, foi muito difícil ter que falar sobre dificuldades, porque, querendo ou não, eu sempre tive uma vida muito tranquila, financeiramente falando, eu nunca passei necessidade. Então, assim, eu não sabia o que falar de dificuldade. Então, pra mim, uma dificuldade que eu usei, e aí eu aumentei, né? Eu sou boa em criar, né, a história. Eu falei, nossa, era muito difícil pra mim. Passei tantos anos da minha vida, acordava de 4:30 da manhã para pegar um ônibus e andar 65 milhas de ônibus para poder estudar numa escola melhor, porque eu achava que aquilo iria me trazer um estudo melhor. E eu fiz isso todos os dias, de segunda a sábado, porque no sábado eu também ia estudar inglês. E eu pegava ônibus, acordava cedo e era muito cansativo. Mas, no final, foi muito importante para mim ter passado por tudo isso, porque aí eu tive uma educação de excelência, e essa educação de excelência me levou a uma boa universidade, e tal. E foi assim que eu criei a minha personal statement, falando da dificuldade que eu tinha, que a minha dificuldade era pegar um ônibus de 4:30 da manhã. Pra mim era muito difícil acordar de 4:30 da manhã pra pegar um ônibus. Então, teve dias que eu não peguei ônibus. Teve dias que meus pais tinham condições de me mandar de carro, me mandar de outro meio. Mas meu pai queria que eu passasse por certas coisas e foi importante pra mim. Foi bom pra eu entender que nem sempre eu tenho carro na vida. Aprender a andar de ônibus, que é muito importante no Brasil. Foi bom, mas era cansativo, era difícil. Uou. Alô? Tá gravando ainda? Tá, né? É isso aí, minha gente. Quem sabe faz ao vivo, acontece essas coisas. A luz acendeu, vocês vão ver uma diferença aí na imagem. Mas ela já vai voltar ao normal. Em 3, 2, 1, voltamos! Eu gosto desse negócio. E aí, então foi isso, né? Eu busquei as dificuldades que provavelmente seriam vistas por eles como uma dificuldade, porque aqui nos Estados Unidos não tem muito isso de a galera acordar de madrugada para ir estudar. Então, para eles, eu acho que ler aquilo seria impressionante. Então, eu usei do que eu tinha nas minhas mãos. E você tem, com certeza, alguma coisa que você pode usar, se você estiver pensando em fazer mestrado fora e estiver precisando fazer uma personal statement. Oi, Vilma. Após o podcast, você pretende fazer outra graduação? Ou a engenharia realmente, de fato, é o que você ama e que você quer? Cleidson, olha, eu não tenho uma resposta certa para você, porque eu vou vivendo um dia de cada vez.
O podcast eu não quero parar, não pretendo parar tão cedo. Eu quero fazer mais uma temporada, pelo menos, a segunda temporada. Quem sabe uma terceira. E quem sabe chegar no outro patamar dela, né, que tem nos meus planos. Com relação à carreira de diploma, né, como você falou da engenharia civil, eu até falei durante os episódios extras, né, eu não me encontrei na engenharia civil. Não é algo que eu pretendo trabalhar hoje. Essa é a minha resposta de Vilma hoje. Não é algo que eu amo fazer. Então, é até por conta disso que eu decidi fazer um mestrado numa área mais ampla que me desse outras possibilidades. Eu estou vivendo, né, a vida um dia de cada vez. Eu não tenho uma resposta certa para te dar. Mas, assim, hoje, no momento, eu não quero seguir na área da engenharia civil. Eu quero tentar uma área mais diferente, né? Que envolva marketing, que envolva financial, que envolva financeiro. Essa parte mais, assim, de estratégia, de crescimento de empresa, né? É uma área que eu estou gostando mais e é o que eu estou pretendendo fazer aí daqui para frente na minha vida. Oi, Vilma, passando aqui para deixar uma pergunta, que é uma das dúvidas que eu tenho e acredito que muita gente tem também. Como é que você consegue lidar, ter as ideias do podcast, chamar o povo estando do outro lado do mundo? Me conta esse segredo, porque eu tenho certeza que quem está aqui fazendo o mesmo trabalho que você já tem trabalho. Imagina tu que está longe de tudo e de todos. Beijão! Caramba, Julie, eu vou te contar, é bem difícil. Eu até ri muito porque quando eu ouvi tua pergunta, porque realmente é uma batalha enorme. Assim, a dificuldade maior, eu acredito que seja o fuso horário, porque eu tô 5 horas atualmente a menos que o Brasil. Então, sempre que eu falo com as pessoas, ou é muito tarde ou é muito cedo, e acaba que a gente não consegue ter uma conversa em tempo real, sabe? E com relação a convidar os convidados, eu tento ao máximo convidar com muita antecedência. É uma coisa que eu tenho em mim, por respeito a eles, ao tempo deles. Então, para eu convidar os convidados, eu sempre faço uma organização de quem eu gostaria para o próximo mês. E aí eu começo a mandar a mensagem convidando e marcando, né, a data sempre aos sábados, né, como foi nessa última temporada. Marcar um horário que seja bom para mim e bom para eles, porque por conta dessa diferença de fuso. E é assim, mais ou menos, como eu faço, né? Eu tenho uma lista de convidados que eu já gostaria de trazer e eu também recebo muita mensagem. Hoje em dia eu estou recebendo muita mensagem de pessoas se oferecendo, outras pessoas indicando, e até criei o quadro, né, no podcast, em que o convidado indica uma pessoa, que é uma forma de eu poder aumentar mais essa lista de pessoas para trazer. Então, mais ou menos assim, a forma que eu faço, né, para convidar os convidados estando do outro lado do mundo, me dando mensagem no WhatsApp, no Instagram. Quando é alguém que eu não conheço, peço alguém para fazer a ponte. E aí a gente vai dando um jeito por aí. Acredito que e as ideias. As ideias, toda ideia que eu tenho hoje em dia, eu compartilho com o pessoal que trabalha comigo na parte criativa, que é Gera e Amanda. Então, assim, eu sempre mando áudio dizendo, ideia que eu tive, babá. E aí a gente vai guardando as ideias e vai tentando implementar uma coisa na outra, né? Essa minha equipe criativa, Gera e Amanda, tá no Brasil, então eu tenho também essa conexão com o pessoal lá para ter as ideias, para criar as artes e fazer tudo isso acontecer. É bem puxado, o fuso atrapalha, mas rola legal. Amanda Castanha, episódio 021, encerramento da primeira temporada. Obrigada por sua pergunta. Bom, como eu falei nos episódios, eu escolhi vir... Eita, eu não sei como é que vai ser essa ordem. Não, tá gravando ainda? Ah, tá. Então só vou recomeçar. Posso só dar uma diquinha do português? A gente fala vir, né? Em vez de vir. Eu não sei se as pessoas reparam, quase ninguém repara e quase todo mundo fala errado. Mas não, porque a gente fala lá em Recife vim. Mas é errado. Não importa onde não é assim. Caso tu queira, tá? Só, ok. Só pra, né? Porque não vai ser só gente de Recife que vai ver também. Eu vim. Eu... Não é eu vim morar, não? Eu vim.
Fala de novo a tua frase aí, que agora eu já Eu me me lembro esqueci. não o que foi que eu falei, não. Mas eu vou me policiar pra falar vir. É, porque qualquer coisa eu te... Porque eu decidi vir. É, porque tu decidiu Porque eu decidi vir. Agora, se eu vim, tá certo. Porque eu Ok. vim. Agora, se eu decidi vir, né? Porque Tá. é outro tempo. Corta esse vídeo, bota ele no make off e vamos zerar de novo. Tá, Então ok, tá. ok. Vamos de novo.